Ninguém sabia que o sertão ia presenciar a fúria mais terrível que Lampião já tinha sentido. O grito rasgou o silêncio da grota como navalha, abrindo carne viva. Pedro Trovão chegou cambaleando, o cavalo espumando pela boca e as roupas rasgadas pelos espinhos da caatinga. Sangue escorria de um talho na testa, mas não era ferimento que fazia o homem chorar feito criança. Era o desespero de quem tinha visto o inferno na terra. "Lampião!" berrou, descendo do cavalo que mal parava de correr. "Capitão, eles mataram João Sereno!" Na gruta do Riacho Seco, 5 cangaceiros saltaram das pedras onde descansavam. Zé Sereno largou a cartucheira que estava limpando. Corisco derrubou o prato de cuscuz. Luiz Pedro apertou o punho da peixeira até os nós dos dedos ficarem brancos. E Lampião sentiu algo explodir no peito como dinamite mal acesa. "Como foi que disseste?" perguntou, a voz saindo baixa e perigosa como rosnado de onça ferida. Pedro Trovão caiu de joelhos na areia, as mãos tremendo. "Queimaram ele vivo, capitão. Na praça da Fazenda São Francisco, o coronel Benedito Sampaio mandou amarrar nosso irmão num pau e botar fogo. E aí, cabra arretado, se prepara que essa história vai arrepiar até tua alma. Curte aí, compartilha com os parceiros e se inscreve no canal para não perder as próximas traquinagens do Rei do Cangaço." O silêncio que se seguiu era mais pesado que chumbo derretido. Até os bem-te-vis pararam de cantar. Até o vento parou de soprar. Era como se a própria natureza tivesse se benzido 3 vezes. João Sereno, o mesmo que cantava modinha para alegrar o bando nas noites frias. O mesmo que dividia a última farinha quando a comida estava escassa. O mesmo que tinha entrado no cangaço aos 15 anos e nunca tinha matado ninguém que não merecesse. "Conta tudo", ordenou Lampião, se aproximando devagar, desde o começo, e não deixa nada de fora. Pedro Trovão limpou o sangue da testa com as costas da mão e começou. "Nós tava voltando de Juazeiro, só eu e João Sereno. Paramos numa bodega para comprar farinha e rapadura. Quando saímos, tinha 10 volantes esperando na estrada. 10 cabras armados contra 2? Murmurou Corisco, a raiva tremendo na voz. "Era emboscada", continuou Pedro Trovão. "Capanga do coronel tinha avisado que cangaceiro estava na vila. Começamos a correr, mas balearam o cavalo do João. Ele caiu e eu... Você fez certo", disse Lampião. "Um morto não adianta nada, continua. Levaram João Sereno amarrado que nem boi pro abate. Eu fiquei escondido no mato, seguindo de longe. Queria saber onde iam botar ele preso." Pedro Trovão parou de falar, os olhos se enchendo de lágrimas. O que tinha visto era pesadelo que nenhum homem deveria carregar na memória. "Mas não levaram pra cadeia, não", continuou, a voz quebrando. "Levaram direto pra Praça da Fazenda. O coronel Benedito estava esperando, sentado numa cadeira que nem fosse festa. E aí", insistiu Zé Sereno, "amarraram nosso irmão num pau seco, bem no meio da praça. Empilharam lenha ao redor. E o coronel, sorrindo que nem demônio, disse: "Esse é o destino de todo cangaceiro que eu pegar." Lampião fechou os olhos e apertou os punhos até as unhas cravarem na palma da mão. Na mente, via o rosto de João Sereno, jovem de 25 anos, sempre alegre, sempre disposto a ajudar. "Quanto tempo?" perguntou, a voz saindo áspera. 40 minutos, Pedro Trovão chorou. 40 minutos de gritos que partiam o coração. João Sereno pedindo misericórdia, implorando por água, chamando pela mãe. Um rugido saiu da garganta de Lampião, como se fosse fera enlouquecida. O homem mais temido do sertão nordestino se levantou devagar, os olhos brilhando com uma fúria que nem o próprio diabo tinha coragem de enfrentar. "Quantos cangaceiros esse miserável já matou assim?" perguntou. "João Sereno foi o 5º", respondeu Pedro Trovão. "Manuel Brejeiro, Antônio Caboclo, Francisco Ligeiro, Severino Coração, todos queimados vivos. O coronel chama de limpeza do sertão."
Lampião caminhou até a beira da grota e olhou para o horizonte onde o sol se punha vermelho como sangue derramado. No coração, uma promessa se formava. Promessa que ia transformar aquele coronel maldito em cinza e lembrança ruim. Zé Sereno, chamou, sem virar. As ordens, capitão. Manda recado para Maria Bonita, diz que vai ter guerra. Guerra que nem o sertão já viu. E que guerra é essa? Perguntou Corisco. Lampião virou devagar, e no rosto havia uma expressão que fazia até pedra tremer. Vamos ensinar o coronel Benedito Sampaio que quem brinca com fogo se queima. 2 horas depois da chegada de Pedro Trovão, a grota do Riacho Seco fervilhava como formigueiro mexido com vara. Lampião havia mandado recado para todos os coiteiros da região. A guerra tinha começado, e quem estava com o rei do cangaço precisava se apresentar armado até os dentes. Maria Bonita chegou galopando quando a lua já estava alta no céu. Desceu do cavalo com agilidade de onça e caminhou diretamente para onde Lampião afiava a peixeira numa pedra de amolar. O barulho metálico cortava o silêncio da noite como promessa de morte. Virgulino, disse baixinho, pondo a mão no ombro do companheiro. Pedro Trovão me contou tudo. 5 cangaceiros queimados vivos. 5 irmãos assassinados, corrigiu Lampião, sem parar de afiar a lâmina. E o 6º era João Sereno, o menino que cantava modinha para nós nas noites frias. Maria Bonita se ajoelhou ao lado dele e pegou o rifle Mauser que estava apoiado na pedra. Começou a limpar o cano com movimentos precisos, como quem conhecia bem o peso da guerra. Quantos homens vamos precisar? Perguntou. 20, respondeu Lampião, testando o fio da peixeira no próprio polegar. Uma gota de sangue brotou, vermelha como a vingança que queimava no peito. 20 homens bem armados para enfrentar 40 volantes e mais os jagunços do coronel. E qual é o plano? Lampião parou de afiar a peixeira e olhou fixo para Maria Bonita. Nos olhos dele havia uma frieza que ela conhecia bem. Era a frieza que vinha antes da tempestade de sangue. Vamos cercar a fazenda São Francisco de madrugada, disse, a voz saindo baixa e calculista. Primeiro matamos os guardas. Depois entramos na casa grande e pegamos o coronel ainda dormindo. E aí? Aí vamos ensinar ele como é que se morre queimado. Maria Bonita assentiu devagar. Em 6 anos de cangaço ao lado de Lampião, tinha aprendido que alguns crimes não tinham perdão. Queimar gente viva era um deles. Os outros prisioneiros? Perguntou. Pedro Trovão disse que tem mais cangaceiros nas celas da fazenda. Vamos libertar todos, decidiu Lampião. E depois vamos queimar a fazenda inteira, que fique de exemplo para o sertão todo. Quem maltrata cangaceiro, paga com fogo. Nesse momento, Zé Sereno se aproximou trazendo notícias. Capitão, chegaram mais 8 homens. Manuel Candeeiro, Antônio Cobra, Joaquim Punhal e outros 5. Todos armados e prontos para a guerra. Muito bem, aprovou Lampião, se levantando. Reúne todos no centro da grota. Vou explicar o que vamos fazer. Em poucos minutos, 18 cangaceiros se reuniram em círculo ao redor de uma fogueira pequena. Rostos queimados de sol, mãos calejadas segurando armas, olhos brilhando com sede de vingança. Era a nata do cangaço nordestino reunida para fazer justiça. Lampião ficou de pé no centro do círculo e falou com a autoridade de quem nunca tinha perdido uma guerra. Meus irmãos, começou, a voz ecoando nas pedras da grota. Todos vocês sabem por que estamos aqui. O coronel Benedito Sampaio matou João Sereno do jeito mais covarde que existe. Um murmúrio de raiva percorreu o grupo. Punhos se fecharam. Mandíbulas se contraíram. Mas não foi só João Sereno, continuou Lampião. Foram 5 cangaceiros queimados vivos. 5 irmãos nossos que morreram gritando, pedindo misericórdia que não veio. Que vamos fazer, capitão? Perguntou Manuel Candeeiro. Vamos cobrar sangue com sangue, respondeu Lampião, sacando a peixeira que brilhava na luz do fogo. Mas não vamos ser covarde como esse coronel maldito.
Vamos olhar nos olhos dele antes de mandar para o inferno. Quando? Quis saber Corisco. Amanhã de madrugada, decidiu Lampião. Antes do galo cantar, vamos estar rodeando a fazenda São Francisco. Matamos guardas em silêncio. Entramos na casa e pegamos o coronel na cama. Antônio Cobra levantou a mão. E os volantes? Pedro Trovão disse que tem 40 soldados acampados perto da fazenda. Lampião sorriu, mas era um sorriso que gelava o sangue. Deixa os volantes para mim, disse simplesmente. Quando eles acordarem, o serviço já vai estar feito. Maria Bonita se levantou e foi até o centro do círculo. Eu vou junto, anunciou. João Sereno era meu irmão também. E mulher sabe onde dói mais. Alguns cangaceiros se entreolharam. Levar Maria Bonita para uma missão tão perigosa podia complicar as coisas. Não, Maria, disse Lampião. Dessa vez você fica. Se alguma coisa der errado, alguém tem que contar nossa história. Nada vai dar errado, retrucou ela, a voz firme. Porque vamos estar juntos, e juntos nós nunca perdemos. Lampião olhou para a companheira e viu a determinação que conhecia tão bem. Maria Bonita não era mulher de ficar para trás quando se tratava de justiça. Tá bem, cedeu. Mas você fica com os cavalos, pronta para qualquer emergência. A reunião continuou pela madrugada. Estratégias foram traçadas, armas foram conferidas, munição foi distribuída. Cada homem sabia exatamente o que fazer e quando fazer. Quando o primeiro clarão do dia começou a aparecer no horizonte, Lampião se levantou e olhou para seus homens. Meus irmãos, disse solenemente, hoje vamos vingar João Sereno e todos os outros que morreram queimados. Vamos mostrar para o sertão inteiro que cangaceiro não morre calado. E se morrermos? Perguntou o mais jovem do grupo. Lampião pôs a mão no ombro do rapaz. Se morrermos, vamos morrer como homens. Mas o coronel vai morrer como cachorro covarde. Os 18 cangaceiros montaram nos cavalos quando o sol começou a nascer. Galoparam em fila indiana pela caatinga seca, levantando uma nuvem de poeira que parecia anunciar a tempestade que vinha chegando. Na fazenda São Francisco, distante 3 léguas dali, o coronel Benedito Sampaio tomava café na varanda sem imaginar que sua morte cavalgava em direção à propriedade. O homem que tinha queimado 5 cangaceiros vivos ia descobrir na própria pele como era morrer pelo fogo. O sol mal tinha nascido quando o Lampião avistou a primeira fumaça no horizonte. 18 cangaceiros cavalgavam em fila indiana pela estrada de terra que levava à fazenda São Francisco. E cada passo dos cavalos ecoava como martelo batendo no caixão do coronel Benedito Sampaio. Alto! Sussurrou Lampião, erguendo a mão fechada. O grupo parou numa curva da estrada, protegido por uma moita de mandacaru. À frente, distante 200 metros, estava o primeiro posto de vigia da fazenda. Uma guarita tosca de madeira com 2 soldados das volantes fumando cigarros de palha. "A Zé Sereno, Corisco", chamou Lampião baixinho. "Vocês 2 vão por trás. Quando eu der o sinal, cortam o pescoço dos 2. Sem barulho, sem grito." "As ordens, capitão", respondeu Zé Sereno, descendo do cavalo silenciosamente. Mas quando os 2 cangaceiros se aproximavam da guarita, um terceiro soldado saiu de dentro da construção. Alto, forte, com bigode grisalho e cicatriz cortando o rosto do olho esquerdo até a boca. Capitão Antônio Rufino, comandante das volantes e braço direito do coronel. "Vixe Maria", murmurou Corisco. Complicou a coisa. O capitão olhou para a estrada e franziu o senho. Algo tinha chamado sua atenção. Talvez o brilho de uma arma no sol. Talvez o movimento de um cavalo atrás da moita. "Joaquim, Pedro", gritou para os 2 soldados. "Peguem os rifles. Tem movimento suspeito na estrada." Lampião cerrou os dentes. O elemento surpresa tinha ido embora como chuva no verão. "Mudança de plano", disse para os homens. "Vamos na conversa mesmo. Preparem as armas." Saiu de trás da moita montado no cavalo baio, seguido pelos 17 cangaceiros. Uma visão que fazia até diabo se benzer.
18 homens armados até os dentes, chapéus de couro ornamentados, peixeiras reluzindo no sol nascente. "Bom dia, capitão!" gritou Lampião, parando o cavalo a 50 metros da guarita. "Vim fazer uma visitinha ao seu patrão." Capitão Rufino apontou o rifle Mauser na direção de Lampião. "Alto aí, Virgulino!" berrou. "Você tá em propriedade particular. Dê meia volta e suma da minha vista." Lampião riu, mas era uma risada que gelava o sangue. "Propriedade particular?" repetiu, descendo devagar do cavalo. "E desde quando terra de assassino é respeitada por cangaceiro?" "Assassino?" O capitão cuspiu no chão. "Nós só fazemos limpeza do sertão, exterminando a praga do cangaço." "Limpeza?" A voz de Lampião saiu como chicotada. "Queimar homem vivo é limpeza? João Sereno mereceu o que teve," gritou Rufino, a arrogância transparecendo na voz. "E todos os outros cangaceiros malditos também." Foi como se alguém tivesse jogado querosene numa fogueira. Zé Sereno sacou a peixeira num movimento rápido como raio. Corisco montou o rifle com um clique seco. Manoel Candeeiro cuspiu no chão e murmurou uma blasfêmia. Mas foi Lampião quem falou, e a voz saiu baixa, perigosa, carregada de uma fúria que fazia a pedra tremer. "Capitão Rufino", disse, se aproximando devagar, "você acabou de assinar sua sentença de morte." "Sou eu?" O capitão riu nervoso. "Você que tá cercado, Lampião. Tenho 40 homens acampados aí atrás." "Tinha", corrigiu Lampião, apontando para o horizonte, onde uma coluna de fumaça preta subia para o céu. "Meus homens acabaram de visitar o acampamento." O capitão olhou para trás e viu a fumaça. O sangue gelou nas veias quando entendeu o que tinha acontecido. "Impossível", murmurou. "Enquanto você dormia, 20 cangaceiros cercaram seus soldados", explicou Lampião com frieza calculista. "Agora você tá sozinho, capitão. Só você e esses 2 coitados contra 18 cangaceiros." O primeiro soldado tentou correr, mas a bala de Luiz Pedro foi mais rápida. O homem caiu no chão sem um gemido. O segundo ergueu as mãos tremendo. "Eu me rendo, não me matem." "Desce da guarita e sai correndo", ordenou Corisco. "E se olhar para trás, leva chumbo." O soldado desceu tropeçando e saiu correndo pela caatinga. Lampião o deixou ir. Precisava de testemunha para contar o que ia acontecer ali. Capitão Rufino ficou sozinho, suando frio e apontando o rifle com mãos trêmulas. Você não vai me matar assim, covarde." "Covarde?" Lampião deu 2 passos para frente. "Quem é covarde, capitão? Eu que tô aqui de frente ou você que queima homem amarrado?" "Era ordem do coronel", tentou se justificar Rufino. "Eu só obedecia. E agora vai obedecer minha ordem", disse Lampião, sacando a peixeira devagar. "Vai morrer igual um homem, de frente, olhando no meu olho." O capitão tentou atirar, mas suas mãos tremiam tanto que errou o alvo. A bala zunir perto da orelha de Lampião, que nem piscou. "Tiro fraco, capitão", riu friamente. "Agora é minha vez." O movimento foi rápido como cobra picando. A peixeira cortou o ar e encontrou o pescoço do capitão antes dele conseguir recarregar. Antônio Rufino caiu de joelhos, levou a mão ao ferimento e olhou para o próprio sangue com incredulidade. "Recado para o seu patrão", disse Lampião, limpando a lâmina na camisa do moribundo. "Fala para ele que Lampião tá vindo cobrar a vida de João Sereno." O capitão tentou falar, mas só saiu um gorgolejo de sangue. Caiu de bruços na terra seca e ficou imóvel. "Muito bem", disse Lampião, virando para os companheiros. "Um a menos. Agora falta o principal." "E se tiver mais soldados na fazenda?" perguntou Antônio Cobra. Lampião montou no cavalo e olhou para a estrada que levava à casa grande, visível ao longe entre os coqueiros. "Se tiver, vão conhecer o mesmo destino", respondeu simplesmente. Os 18 cangaceiros retomaram a cavalgada. Atrás deles, 2 moscas já pousavam no rosto morto do capitão Rufino.
À frente, a fazenda São Francisco esperava silenciosa, sem saber que a vingança chegava montada em cavalos baios. Na varanda da Casa Grande, o coronel Benedito Sampaio tomava o café da manhã, lendo o Jornal Velho de Salvador. Não tinha ouvido o tiro da estrada, estava longe demais e o vento soprava na direção contrária. Mas em 15 minutos ia ouvir algo muito mais perto, o galope de 18 cavalos cercando sua propriedade e a voz de Lampião gritando seu nome como sentença de morte. O galope dos 18 cavalos ecoou como trovão na manhã silenciosa, quando Lampião e seus homens cercaram a fazenda São Francisco. O coronel Benedito Sampaio largou a xícara de café que se estilhaçou no chão da varanda, derramando o líquido escuro como sangue na madeira. "Ave Maria!" murmurou, se levantando da cadeira de balanço. "Que barulheira é essa?" Quando viu quem estava rodeando sua propriedade, o sangue gelou nas veias enrugadas. 18 cangaceiros armados até os dentes, rifles apontados para a Casa Grande e no meio deles o homem mais temido do sertão nordestino, Lampião. "Bom dia, coroné!" gritou Virgulino, parando o cavalo bem na frente da varanda. "Vim fazer uma cobrança." O coronel Benedito tentou correr para dentro de casa, mas Corisco e Zé Sereno já tinham descido dos cavalos e bloqueado a porta. Não havia escapatória. Que cobrança é essa?" gaguejou o velho de 60 anos, tremendo como vara verde. "Eu não devo nada a cangaceiro." "Não deve?" Lampião desceu do cavalo devagar, a peixeira reluzindo na cinta. "E a vida de João Sereno, e Manuel Brejeiro, e Antônio Caboclo? Eles eram criminosos." Tentou se justificar o coronel. "Bandidos que mereciam morrer, queimados vivos." A voz de Lampião saiu como chicotada. "Amarrados num pau, gritando por misericórdia." O coronel recuou até encostar na parede da casa. O medo estava estampado no rosto queimado de sol, nos olhos que saltavam das órbitas, nas mãos que tremiam descontroladas. Foi necessário", murmurou, "para ensinar respeito aos outros bandidos." Ensinar respeito? Lampião subiu os degraus da varanda devagar, cada passo ecoando como um martelo batendo prego. "Vou te ensinar o que é respeito, coroné." Luiz Pedro trouxe cordas que tinham preparado antes da viagem. Manuel Candeeiro carregou lenha seca do próprio quintal da fazenda. Era chegada a hora da justiça proporcional. "Não!" gritou o coronel, tentando correr. "Eu sou o homem de bem. Tenho família." João Sereno também tinha família, disse Lampião friamente, amarrando as mãos do velho. Tinha mãe que chorou a morte dele. Tinha irmãos de cangaço que queriam bem a ele. "Eu pago qualquer quantia", implorou Benedito. 5 contos de réis, 10 contos. "Dinheiro não ressuscita 5 mortos queimados", respondeu Lampião, arrastando o coronel para baixo da varanda. Os cangaceiros empilharam lenha seca ao redor do tronco de juazeiro que havia no quintal. O mesmo tipo de lenha que o coronel usava para as execuções. A mesma que tinha queimado João Sereno até virar cinza. "Pelo amor de Deus", chorou o velho, sendo amarrado no tronco. "Eu tenho 60 anos, sou um velho doente." João Sereno tinha 25 e era forte que nem touro, cortou Zé Sereno. "Não impediu você de mandar queimar ele." Nesse momento, Maria Bonita se aproximou montada no cavalo castanho. Havia ficado de vigia na entrada da fazenda, mas queria estar presente na hora da justiça. "Virgulino", disse, descendo do animal. "Dona Sebastiana, mãe do João Sereno, me mandou um recado." "Que recado?" perguntou Lampião. "Disse que quando você pegasse o assassino do filho dela, era para dizer que ela perdoa, mas que a justiça tem que ser feita mesmo assim." Lampião assentiu respeitosamente. Dona Sebastiana era mulher santa, que criou o filho no temor de Deus. Mas até mulher santa sabia que alguns crimes não tinham perdão. "Coronel Benedito Sampaio", disse Lampião solenemente, acendendo um graveto na fogueira pequena que Corisco tinha preparado. "Você está sendo julgado pelos mortos que queimou vivo, e a sentença é
a mesma que o cedeu para eles. Eu imploro, berrou o coronel. Eu solto todos os prisioneiros, dou todas as terras. Vai dar mesmo, concordou Lampião, aproximando o fogo da lenha. Mas num vai ser você que vai entregar. As primeiras chamas lamberam a madeira seca. O coronel entrou em pânico total quando sentiu o calor chegando perto. Socorro! Alguém me acuda! Eu não quero morrer assim! Foi exatamente isso que João Sereno gritou, disse Lampião, recuando alguns passos. E Manuel Brejeiro, e todos os outros que você matou. Mas eu sou diferente. Eu sou coronel. Era coronel, corrigiu Lampião. Agora é só mais um miserável que vai pagar o mal que fez. O fogo começou a subir devagar. O coronel se debatia nas cordas, gritando como animal ferido. Água! Por favor, me deem água! João Sereno também pediu água, seu miserável, respondeu Maria Bonita friamente. Mas você só deu mais fogo. Durante 40 minutos, o mesmo tempo que João Sereno tinha agonizado, o coronel Benedito Sampaio conheceu na própria pele o horror que tinha feito 5 famílias passarem. Gritos que ecoaram pela fazenda inteira, súplicas que ninguém atendeu, desespero de quem sentia a vida se apagando no fogo. Quando tudo acabou, só restavam cinzas e silêncio. Aqui não tem perdão, disse Lampião simplesmente, olhando para os restos do homem que tinha atormentado o sertão com sua crueldade. Zé Sereno cuspiu nas cinzas. João Sereno tá vingado. Todos os 5 tão vingados, completou Corisco. Lampião olhou para os cangaceiros reunidos ao redor das cinzas ainda quentes. Agora vamos libertar os prisioneiros e queimar essa fazenda maldita. Que fique de exemplo. Quem maltrata cangaceiro, paga com fogo. As cinzas do coronel Benedito Sampaio ainda fumegavam quando Lampião e seus homens se dirigiram para os fundos da fazenda São Francisco. Ali, numa construção baixa de pedra e barro, estavam as celas onde o coronel mantinha seus prisioneiros. Zé Sereno, pega as chaves que estão no bolso do coronel, ordenou Lampião. Vamos libertar nossos irmãos. Já peguei, capitão, respondeu Zé Sereno, balançando um molho de chaves enferrujadas. 3 chaves diferentes, 3 celas. Caminharam até a primeira cela. O cheiro de mofo e sofrimento saía pelas grades de ferro como alma penada, procurando alívio. Quando Lampião olhou para dentro, o coração apertou no peito. 2 cangaceiros estavam acorrentados na parede. Magros que nem galho seco, barbas crescidas, roupas em farrapos. Mas quando viram quem estava na porta, os olhos se encheram de uma luz que não brilhava há meses. Lampião! Sussurrou um deles, mal conseguindo falar. Capitão, é mesmo você? Sou eu mesmo, Antônio Ligeiro, confirmou Lampião, reconhecendo um dos homens. Vim tirar vocês daqui. A chave girou na fechadura com um clique que soou como música para os ouvidos dos prisioneiros. Corisco e Luiz Pedro ajudaram a quebrar as correntes que prendiam os 2 cangaceiros. O coronel! Onde está o coronel? Perguntou o segundo prisioneiro, tentando se levantar nas pernas bambas. Virou cinza, respondeu Lampião simplesmente. Nunca mais vai queimar ninguém. Na segunda cela encontraram mais 3 homens, e na terceira outros 2. 8 cangaceiros no total, todos em estado deplorável, mas vivos e prontos para voltar à liberdade da Caatinga. Maria Bonita distribuiu água fresca e rapadura que havia trazido nos alforjes. Os homens beberam devagar, saboreando cada gota como se fosse o líquido mais precioso do mundo. Como foi que vocês foram pegos? Perguntou Manuel Candeeiro. Traição, respondeu Antônio Ligeiro, a voz carregada de amargura. Um coiteiro vendeu nossa localização por 50 mil réis. O coronel cercou nosso acampamento de madrugada. Que coiteiro foi esse? Quis saber Lampião. João Traíra, da fazenda Pedra Branca, disse um dos libertados. Homem que nós confiava há 5 anos. Lampião trocou um olhar com Zé Sereno. João Traíra tinha acabado de assinar sua própria sentença de morte. Depois nós acerta as contas com esse miserável, disse Lampião. Agora vamos cuidar de vocês.
Enquanto os cangaceiros libertados se recuperavam, Lampião reuniu seus homens no quintal da fazenda. "Meus irmãos", anunciou, "a justiça foi feita. O coronel pagou pelos 5 cangaceiros que queimou. Mas nosso trabalho ainda não acabou." "Que mais vamos fazer, capitão?" perguntou Corisco. "Vamos queimar essa fazenda inteira", decidiu Lampião. "Casa grande, curral, depósito, tudo. Que vire exemplo pro sertão. Quem maltrata cangaceiro, perde tudo." Os homens se espalharam pela propriedade, carregando tochas acesas. Em 15 minutos, chamas lambiam todas as construções da fazenda São Francisco. O fogo subia para o céu como oração de vingança atendida. "E os bois? E os cavalos?" perguntou um dos cangaceiros libertados. "Os animais nós leva", respondeu Lampião. "Vamos distribuir entre as famílias pobres da região. Boi de coronel cruel vira sustento de gente honesta." Maria Bonita se aproximou trazendo uma bruaca de couro que havia encontrado no escritório da Casa Grande. "Virgulino, olha só o que achei", disse, mostrando documentos e moedas de ouro. Dinheiro que o coronel guardava e promissórias de gente que devia para ele. Lampião pegou os papéis e examinou devagar. Eram dívidas de famílias pobres da região, algumas de valores pequenos como 20 mil réis, outras maiores como 200 mil réis. Sabem o que vou fazer com essas promissórias?" perguntou, erguendo os papéis para o alto. "O que, capitão?" perguntaram várias vozes. Lampião sorriu e jogou os documentos numa das fogueiras que consumia a fazenda. "Vou queimar tudo! O povo tá livre das dívidas do coronel!" Um grito de alegria se ergueu dos cangaceiros. Era mais que vingança. Era a libertação completa da tirania de Benedito Sampaio. "E o dinheiro?" perguntou Zé Sereno, apontando para as moedas de ouro. "Vai pro povo também", decidiu Lampião. "Metade para as famílias dos cangaceiros que o coronel matou, metade para os coiteiros que ajudam nossa causa." Enquanto a fazenda ardia nas chamas da justiça, Lampião olhou para os 18 homens que o seguiam e para os 8 que tinham libertado. 26 cangaceiros unidos pela Irmandade do Sertão e pela sede de justiça. "Meus irmãos", disse solenemente, "hoje nós fez mais que vingar 5 mortos. Nós mostrou para o sertão inteiro que cangaceiro não morre calado." "E agora?" perguntou Antônio Ligeiro, ainda fraco, mas de pé. "Agora vocês vão se recuperar", respondeu Lampião. "Comida boa, descanso e cuidado médico. Quando estiverem prontos, decidem se querem voltar para o cangaço ou seguir vida diferente." "Eu quero ficar com o senhor", disse um dos libertados. "Não tenho para onde ir mesmo." "Todos que quiserem ficar são bem-vindos", garantiu Lampião. "Cangaço é família, e família não abandona ninguém." O sol estava se pondo quando o grupo deixou as ruínas fumegantes da fazenda São Francisco. Atrás deles, apenas cinzas e memórias ruins. À frente, a caatinga livre e a certeza de que a justiça tinha sido feita. Na vila mais próxima, as notícias já corriam de boca em boca. Lampião tinha vingado os cangaceiros mortos, libertado os prisioneiros e queimado a fazenda do coronel mais cruel da região. O nome do rei do cangaço ganhava mais respeito a cada dia. E os coronéis tiranos começavam a dormir com o olho aberto e a mão na arma. 3 dias depois da destruição da fazenda São Francisco, Lampião e seu bando acamparam na grota do Riacho Seco para descansar e planejar os próximos passos. Os 8 cangaceiros libertados já tinham recuperado as forças, alimentados com carne de bode e caldo de galinha que Maria Bonita preparava com carinho de mãe. O rei do cangaço estava sentado numa pedra lisa, limpando o rifle Mauser e refletindo sobre a justiça que tinha sido feita. João Sereno estava vingado. Os 5 cangaceiros mortos pelo fogo tinham encontrado paz. O coronel mais cruel do sertão tinha virado cinza. "Virgulino", chamou Maria Bonita, se aproximando com uma cuia de café forte. "Tô pensando numa coisa." "Que coisa?" perguntou Lampião, aceitando o café. "A morte do coronel Benedito já está correndo de boca em boca pelo sertão inteiro", disse ela, sentando numa pedra ao lado.
O povo tá comentando que você queimou o homem vivo, igual ele fazia com nossos irmãos. E daí? Daí que agora todos os coronéis tiranos vão saber que mexer com cangaceiro tem preço, explicou Maria Bonita. Mas também vão ficar com medo e raiva, vão se juntar contra nós. Lampião bebeu um gole do café e olhou para o horizonte onde o sol começava a se pôr. Sabia que a companheira estava certa. A vingança de João Sereno tinha mandado um recado claro para o sertão. Quem torturava cangaceiro ia conhecer a mesma tortura. Que venham, disse simplesmente. Já enfrentei pior. Nesse momento, Pedro Trovão se aproximou trazendo notícias frescas da vila. Capitão, tem novidade, disse descendo do cavalo. O coronel Tibúrcio Melo, da Fazenda Boa Vista, está reunindo jagunços para vir atrás de nós. Quantos homens? Perguntou Zé Sereno. 50 jagunços bem armados, respondeu Pedro Trovão. E mais 20 soldados das volantes que o governo mandou de Salvador. Lampião se levantou devagar e cuspiu no chão. 70 homens vindos cobrar a morte de um coronel cruel. Era exatamente o que Maria Bonita tinha previsto. Esse tal de Tibúrcio é parente do Benedito? Perguntou. Primo, informou Pedro Trovão. E pelo que andei ouvindo é pior que o defunto. Dizem que ele enterra gente viva por dívida. Um brilho perigoso passou pelos olhos de Lampião. Outro coronel cruel, outros crimes horríveis, outra vingança que precisava ser feita. Olha só, riu friamente. Parece que o trabalho não acaba nunca. O que vamos fazer, capitão? Perguntou Corisco. Vamos esperar eles virem, decidiu Lampião. E quando chegarem, vão encontrar uma surpresa que nunca vão esquecer. Antônio Ligeiro, ainda se recuperando do cativeiro, se aproximou. Capitão, eu quero participar dessa luta, disse. Quero cobrar o sofrimento que passei naquela cela maldita. Você ainda tá fraco, observou Lampião. Tô fraco do corpo, mas forte da raiva, retrucou Antônio. E raiva dá força para qualquer homem. Lampião sorriu e pôs a mão no ombro do cangaceiro libertado. Então fica com nós, mas na retaguarda até se recuperar completamente. Enquanto o sol se punha no horizonte, Lampião reuniu todos os homens ao redor da fogueira. 26 cangaceiros experientes, armados e prontos para qualquer guerra. Meus irmãos, disse solenemente, a morte do coronel Benedito foi só o começo. O sertão tá cheio de gente poderosa que maltrata os fracos. E nós vamos continuar fazendo justiça. Até quando, capitão? Perguntou um dos homens. Até o sertão ficar livre de tirano, respondeu Lampião firmemente. Até criança pobre poder dormir sem medo. Até cangaceiro ser respeitado como homem. Um murmúrio de aprovação percorreu o grupo. Era mais que cangaço, era cruzada pela justiça. E se morrermos? Perguntou o mais jovem. Lampião olhou para todos os rostos iluminados pela fogueira e falou com a convicção de quem sabia seu destino. Se morrermos, vamos morrer como homens de honra, mas nossa lenda vai continuar viva. E outros vão pegar nossas armas para continuar a luta. Maria Bonita se levantou e foi até o centro do círculo. O nome de Lampião já virou lenda no sertão inteiro, disse com orgulho. Quando uma criança apanha de coronel cruel, ela pensa, Lampião vai vingar isso. Quando um homem pobre é roubado, ele pensa, Lampião vai fazer justiça. É verdade, concordou Zé Sereno. Em toda a vila que passo, escuto história de Lampião. Umas verdadeiras, outras inventadas. Mas todas mostram que o povo acredita na sua justiça. Lampião ficou em silêncio por um momento, pensando no peso da responsabilidade que carregava. Não era só cangaceiro, era a esperança do povo oprimido. Então vamos honrar essa esperança, disse finalmente. Enquanto eu tiver força para empunhar uma peixeira, vou lutar contra a injustiça. Na distância, o som de cavalos galopando ecoou pela caatinga. Talvez fosse o vento. Talvez fossem os 70 homens do coronel Tibúrcio se aproximando. Ou talvez fossem os fantasmas dos 5 cangaceiros mortos pelo fogo, vindo agradecer a vingança. Lampião se levantou e olhou na direção do som. O sertão nunca descansa, murmurou. E nós também não vamos descansar.
E foi assim, meu povo, que a lenda de Lampião cresceu ainda mais depois da vingança de João Sereno. O rei do cangaço tinha mostrado que ninguém, nem coronel, nem capitão, nem governo, estava acima da justiça do sertão. Mas novos inimigos já se levantavam. Novos tiranos precisavam ser enfrentados. Novas injustiças pediam vingança. Lampião não morria, virava lenda. E aí, cabra arretado? Se esse caos de Lampião te arrepiou a alma toda, não fica moscando aí não. Bate essa curtida, compartilha com a parentaiada e se inscreve no canal para não perder as próximas traquinagens do rei do cangaço. O sertão ainda tem muito coronel safado para Lampião acertar as contas, e tu não vai querer ficar de fora dessa.